para lembrar um pouquinho que eu aprendi a tocar violão faz pouco tempo. É só para dizer que a gente consegue tudo que a gente quer, mesmo que não seja assim exatamente da forma como a gente quer, mas na minha idade tocar violão cantar, tudo é tudo mais difícil. A gente tem mais dificuldade para enxergar, a gente fica mais desanimado, a gente acha que tá mais feio, é claro, e a gente fica mais velho mesmo. E aí você vai descobrindo o sentido da vida. E aí eu gosto de escrever texto, sabe? E, e tem gente que não gosta de ler o texto quando é um pouco grande, né? E esse texto ele fala da minha vida e de muitos brasileiros. E da minha época, de quando a gente ia na escola, colocava a mão no coração para cantar o hino nacional, né? Então, eu escrevi esse texto e eu acho que muita gente vai se identificar com ele, por isso eu quis colocar em forma de vídeo. Então, ele diz o seguinte, que quando eu era criança, e é verdade, que eu estava na escola primária, eu era mesmo inocente, como muitos. Eu achava que todos éramos iguais e com isso eu era feliz. Quando cantávamos o hino nacional, eu juro que com a mão no coração, enquanto pronunciava as palavras da música, eu visualizava as margens plácidas do rio, do meu jeito, a liberdade do meu jeito, um povo heróico. Eu levava ao pé da letra e me lembro até hoje o quanto a professora exaltava o amor e o respeito à nossa pátria. Pátria esta em que muitas vezes eu agradeço a Deus por ter nascido. Porém, eu descobri muito cedo que os nossos lanches naquela época, eles não eram iguais, já não eram iguais. Mas eu era feliz mesmo assim. Eu descobri que eu não tinha bolsa igual algumas amigas e eu levava os meus cadernos na mão. Eu descobri que eu ia na escola de chinelo e algumas amigas tinham sapatinhos bonitinhos com meias de renda, né? Mas eu era feliz. Apesar das diferenças e bullying que eu sofria por sempre estar acima do peso, brincávamos até tarde na rua com os vizinhos, jogávamos vôlei com rede improvisada e eu juro que eu ainda era feliz porque eu entrava para dentro de casa chorando porque queria ficar na rua e podia ficar na rua. Aí eu fui descobrindo aos poucos como a vida era de verdade. Quando eu ouvia uma amiga minha tocar piano e eu achava tão lindo que eu chorava. Aí foi aí que eu descobri o amor pela música, né? Os meus tios também tocavam violão, eu cantava junto. E só que eu comecei a pensar que eu nunca ia ter um piano, e muito menos uma professora de piano. Aí, mesmo assim, a gente saía em expedição, a gente ia enterrar tesouro no meio do mato. E acredita que a gente bebia água de rio? Olha, eu acho que faz tempo, hein? A gente bebia água de rio e detalhe, íamos a pé pelo meio do mato. E a gente não tinha medo de pedófilo, porque a gente nem sabia que eles existiam. E aí nessa época uma amiga minha, ela perdeu o pai e ela se dava muito bem com o pai, ela amava ele demais. E eu não entendia o porquê
que ela mudou tanto, ela ficou triste para sempre. Mas hoje, meus amigos, eu vejo as crianças, minha pátria, sendo roubada, sem rios limpos, sendo maltratada e queimada. Seus velhinhos sendo descartados, explorados, os animais e as crianças tão maltratados. Vejo como fazem com a gente, quando só temos amor e verdades para oferecer. Enquanto os que exploram e roubam, sugam tudo que existe em volta. E eles são exaltados. Eles podem tudo. Quem tem poder, eles usam a gente e jogam fora. Somos descartados. E eles são exaltados. A gente vê nas redes sociais, né? O cara é famoso, o cara é artista, o cara é tanta coisa que acham. Então, ele tem tudo que ele quer. Não interessa o caráter dele, não interessa qual o real valor dele. E quem sou eu para julgar, né? Perdi meu único filho pela falta de dinheiro, sim. Por não ter quem realmente se importasse com a gente. Sofrendo nas mãos de médicos que se achavam Deus e não tinham condições de nos respeitar direito. Não éramos famosos. Eu lembro que na época o filho de um cantor famoso sofreu um acidente gravíssimo e sobreviveu. Mas o meu filho não. Eu ouvi coisas absurdas de alguns médicos. E quem era eu, né? Quem era ele? Para mim ele era tudo. Mas e para eles, né? Então, a minha professora na escola primária contou uma história da Cinderela, né? E eu acreditei. Acreditei nas matas verdes do hino nacional, no povo heróico, no brado retumbante. Acreditei que era sério ter a obrigação de amar a pátria e cuidar dela. Mas para mim isso é sério. Ó, quem tá tossindo aqui é a minha cachorrinha, viu? Eu acho que a gente ainda tem que cuidar da nossa pátria, apesar do desabafo. Mas que pena que foi um sonho, que as crianças estão sofrendo e morrendo de todas as formas, que o povo heróico e bravo de bravura estão morrendo de fome e de tristeza, que esse povo virou escravo. O meu povo, o povo do meu hino nacional, o povo da minha pátria, eles estão morrendo de fome. Trabalha sem rumo, sofre retaliações de todas as formas. Sem saber, eu vi uma pátria livre, um céu azul e cheio de estrelas brilhando, como na bandeira do Brasil. Eu visualizava a nossa bandeira, eu visualizava a nossa pátria dentro da nossa bandeira. Eu visualizava o meu Brasil próspero, forte, de braços abertos para nos acolher, e também a outros sem pátria. Mas isso tudo era uma utopia. Enfiaram meu sonho num poço cheio de andares, em que os de baixo vão comendo cada vez menos, vão morrendo pelos poderosos dos andares de cima, né? De Brasília, talvez, de todos os lugares do mundo, os poderosos. Aí hoje eu penso, no meio do meu caminho e perto do final dos meus dias, havia uma pandemia. É muito triste, sabe? Então,
eu me lembrei do filme O Poço. Tem gente que não assistiu, né? Mas aí eu me pergunto, será que em alguma época no espaço-tempo, um dia eu vou conhecer o Brasil? Será que existe vida após a morte? Os andares mais e menos abastados, que eu digo, foram inspirados no filme O Poço. Porque a nossa vida tá sendo assim, né? É um poço como se fosse um prédio, né? Que vai girando, que é a nossa vida. E, e assim, a gente não sabe quantos andares que ele tem, porque existem muitos tipos de sofrimento, né? Existem muitos tipos de tortura, existem muitos tipos de abuso. O que está acontecendo com a nossa pátria? O que está acontecendo com as pátrias das outras pessoas? Que a maioria deles estão sem pátria, né? De quem é o mundo? Por que ele foi feito? Para quem? Eu gosto de filosofia, sabe? Mas é uma realidade muito triste. Eu não posso falar tudo o que eu penso, porque é tão absurdo que não ia dar certo, não ia funcionar. Mas todo mundo pensa como eu penso. Quem gosta desse tipo de ideia entende o que eu tô falando. Mas assim, eu ainda quero acreditar, para não terminar o vídeo muito assim, para não terminar um vídeo triste e para passar uma mensagem boa, eu ainda quero acreditar que existe um Deus, um Criador que criou esse universo, que ele tem um objetivo, né? Que ele não joga dados, como dizia o cientista. Então, a gente percebe o quê? A gente percebe que essa pandemia, por exemplo, para cada um ela veio de um jeito, né? Alguns não conheciam o luto. Por exemplo, quando eu falo do meu filho que eu perdi, quem não passou por isso não vai significar nada. Então, quem não conhecia o luto, hoje pode ser que conheça ou vai conhecer. Quem não tinha problemas financeiros, hoje tem muitos, alguns têm muitos, né? Eles estão. Então, a pandemia para cada pessoa, ela trouxe um tipo de experiência diferente que a pessoa não tinha. A gente estava numa zona de conforto, né? Mas eu acho que assim, as pessoas não podem dizer que são felizes numa época dessa. Quem diz que é feliz numa época dessa, eu acho que é um pouco de egoísmo. Não quero julgar, mas como que eu posso colocar a cabeça no travesseiro e pensar que tem pessoas que querem trabalhar, mas não têm o que comer porque não tem como trabalhar, não podem trabalhar. Isso que eu tô falando não é político, não tem a ver com a política. Isso não me interessa. Não me interessa, mas interessa, né? Porque nós estamos todos envolvidos nisso. Mas não dá para deitar a cabeça no travesseiro e pensar que tá tudo bem. Então a pandemia para cada um ela veio ensinar alguma coisa. É tão absurdo, né? Uma coisa tão triste a gente falar que veio para ensinar alguma coisa, mas veio. E eu acredito que não sei, mas cedo ou mais tarde Deus vai indicar um caminho pra gente. O Criador do Universo. Porque ninguém consegue imitá-lo, né?
ninguém consegue fazer uma pátria como o Brasil, com tanto verde, com tantas flores, com tanto colorido, com tantos pássaros, com rios. E nós ainda temos tudo isso, apesar das pessoas falarem que tudo está acabando, que tudo vai acabar. Mas a gente ainda tem tudo isso. E o homem não consegue imitar, não consegue fazer igual. Então eu prefiro acreditar nesse Criador, tá? E era isso que eu queria dizer, que a gente pode reconstruir a nossa pátria, até mesmo para receber pessoas que não têm pátria. Vamos dar mais atenção para as crianças, para o futuro, né? Para os jovens. Vamos pedir para os jovens ficarem mais atentos, né? Serem mais família, né? Dar mais atenção para a vozinha, para o vozinho, para o pai, para a mãe. Ensinar eles a mexerem no celular. Não gritar tanto, não se irritar à toa, sabe? Porque eles são o futuro. Então vamos perguntar para eles que tipo de futuro que eles querem, né? Eu sei que tem muitos exemplares, mas tem muitos que acham que vieram no mundo a passeio. E de repente, nessa pandemia, né, ele chega em casa, passa uma doença pro pai, pra mãe, pro vozinho, avózinha. E aí é só choro e não vai mudar, não vai voltar. Então, vamos reconstruir a nossa pátria, né? É isso aí. E eu vou continuar fazendo o vídeo. Se inscrevam no meu canal. Quem sabe, né? Eu vou ter mais incentivo e vou continuar escrevendo e lendo. E vou tocando um pouquinho melhor e cantando também, né? E aí a gente vai conversando. E eu gostaria que vocês falassem no meu vídeo, nos meus vídeos, sobre vocês também, sobre o que vocês acham, como foi a vida de vocês. Queria que vocês dessem assim alguma opinião. Eu não vou julgar ninguém, quem sou eu, sabe? Como dizia Jesus Cristo, eu sempre falo isso. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? É tão fácil julgar. Nossa, a internet tá cheio de juízes. E quem somos nós, né? Quando a gente se olha para dentro da gente e pensa em tudo que a gente viveu e fez até hoje. Então eu não vou julgar ninguém. Falem comigo. Eu vou achar muito bom. Meu interesse não é ganhar dinheiro no YouTube, é me inteirar, é conversar, é fazer amizade, é passar coisa boa, porque eu sempre gostei de escrever. Eu vou continuar lendo os meus textos também, tá? Bom final de semana para todo mundo. Um abração, tá?